Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Neste momento eu quero refletir com vocês a respeito do texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 6 a 9. Acompanhe comigo a leitura da Bíblia. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, nesse momento eu quero refletir um pouco com vocês a respeito da ansiedade. A ansiedade, para muitos, é o mal deste século. Para mim, é o mal de sempre. Sempre houve e sempre haverá pessoas ansiosas. E a ansiedade nada mais é do que uma preocupação demasiada com as coisas que ainda não aconteceram. É uma preocupação com o futuro. E as pessoas de hoje em dia não era diferente daquele tempo de Jesus, do tempo do apóstolo Paulo, que escreveu esta carta. Eram pessoas que sofriam de ansiedade, pessoas que se preocupavam demais com amanhã. E nosso contexto de hoje, nós, querendo ou não, andamos ansiosos. Nos preocupamos com o que vai ser amanhã, o que será amanhã. Mas, irmãos, nós precisamos aprender e vencer a ansiedade com a palavra de Deus, porque é só nela que nós encontramos alimento verdadeiro e refúgio para as nossas almas ansiosas e preocupadas. Nós andamos preocupados de muita coisa, e é por isso que o apóstolo Paulo ele começa dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Irmãos, eu só oro porque eu não tenho todo o poder. Eu oro porque eu confio em Deus. Nós precisamos aprender, antes de qualquer coisa, a orar corretamente. Nós precisamos aprender que nós temos um recurso ilimitado, que é a oração. E o apóstolo Paulo ele ensina a igreja de Filipenses a apresentar diante de Deus tudo aquilo que aflige a nossa alma, tudo aquilo que nos domina, tenta dominar a nossa mente, que é a ansiedade, que torna em ansiedade. E o apóstolo Paulo então ensina que as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus por meio de oração e súplica, ou seja, que as nossas orações sejam apresentadas, nossas petições, sejam apresentadas diante de Deus com fervor. Nós precisamos apresentar diante de Deus as nossas petições, não apenas com fervor, mas com ação de graça, ou seja, com alegria, confiando no poder do nosso Deus. Nosso Deus é poderoso para nos responder, para nos atender, segundo a vontade dEle. Nós precisamos apresentar diante de Deus as nossas ansiedades, aquilo que domina o nosso coração, que tenta tirar o nosso foco de Deus. Então, no versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a oração correta. Segundo, ele fala sobre o pensamento correto. O que ocupa o seu pensamento neste momento? O que tem ocupado os nossos pensamentos? Paul Washer tem uma frase que diz: me diz o que você pensa e eu te direi quem é o seu Deus. Nós muitas vezes andamos tão preocupados com dinheiro, com bens materiais, com coisas desta terra, que nos esquecemos de pensar em Deus. E aqui, no versículo 8, o apóstolo Paulo disse que nós devemos pensar, ocupar os nossos pensamentos com tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que dê valor e glorifica o nome do nosso Deus. Por isso, nós precisamos aprender a pensar corretamente. E no verso 9, o apóstolo Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, não adianta nós termos todo o conhecimento deste mundo, não adianta nós ouvirmos os melhores pregadores se nós não colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos.
O apóstolo Paulo está mostrando aqui para a igreja de Filipenses que aquilo que eles aprenderam, que aquilo que eles receberam, ouviram e viram, isso praticai. Ou seja, o apóstolo Paulo está se colocando como exemplo, como testemunha do que deve ser feito. E nós, irmãos, precisamos aprender a viver corretamente. Se nós nos chamamos cristãos, precisamos viver como tais. Se nós nos dizemos ser cristãos, nós precisamos aprender a viver corretamente de acordo com a confissão da nossa fé, de acordo com aquilo que nós falamos, nós precisamos aprender. O apóstolo Paulo era um exemplo vivo. Irmãos, nós precisamos aprender a orar corretamente, a pensar corretamente e a viver corretamente. Só assim nós voltamos aqui para o verso 7, que diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só quando nós aprendemos a orar corretamente, a pensar corretamente, a viver corretamente, é que então nós poderemos ter paz de Deus. Paz não significa ausência de provação exterior. Significa segurança interna tranquila a despeito das circunstâncias, pessoas ou coisas. Irmãos, a paz de Deus, ela nos guia. Isso nós só conseguiremos ter a paz de Deus, que excede todo entendimento, quando nós colocarmos em prática todos esses passos que eu falei aqui. Por isso eu concluo aqui dizendo o seguinte: nós precisamos confiar no poder da oração e apresentar diante de Deus as nossas petições e aflições com alegria de que Deus está ouvindo o nosso clamor, de que Deus está ouvindo o nosso pedido por socorro. E com isso nós passaremos a orar corretamente. Nós precisamos também aprender a ocupar a nossa mente com aquilo que glorifica o nome do Senhor. Porque a nossa mente, ela diz muito sobre as nossas emoções. Aquilo que ocupa a nossa mente domina as nossas emoções. Por isso nós precisamos aprender a pensar corretamente. E terceiro, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos e recebemos e lemos da palavra de Deus. Não podemos apenas guardar esse conhecimento como algo bonito numa prateleira, como um livro bacana numa prateleira, mas precisamos aprender a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós aprendemos e vemos de cristãos verdadeiros. E por fim, irmãos, somente com esses passos nós poderemos e obteremos a paz de Deus em meio a tanta ansiedade, dificuldade e tristeza. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite, nesta tarde ou nesta manhã. Pedimos que o Senhor, meu Deus, esteja no controle de todas as coisas. Pedimos, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, atenda ao nosso pedido de clamor e de socorro. Ó Pai, não permita, meu Deus, que nós venhamos a andar ansiosos diante dos problemas que nós estamos enfrentando. Pedimos que a graça poderosa do Senhor nos guarde, que o Teu amor santo nos preserve, confiando na graça do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, nos proteja e nos ajude a cumprir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja com vocês, meus irmãos.